Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Edésio Petterle. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Estamos começando agora mais um programa Conexão. Bom dia a você que nos acompanha de casa ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia também para você que está sintonizado na FMZ, no seu veículo, percorrendo a BR-262 ou as diversas rodovias que cortam a nossa região serrana capixaba. Um alô especial também para os nossos ouvintes internautas que acompanham a rádio pelo radiofmz.com.br de qualquer lugar do estado, do Brasil e do mundo. Eu tenho certeza que você guarda algumas boas lembranças do seu tempo de escola, certo? Além das recordações da memória, um grupo de alunos da antiga Escola Agrícola de Rive, atual IFES Campos de Alegre, resolveu materializar as suas lembranças e, mais do que isso, toda a história daquela instituição que há mais de 70 anos vem formando profissionais de excelência. O resultado desse trabalho foi o livro intitulado Homenagem à Escola de Rive e sua importância em tantas vidas, que os alunos das 5 primeiras turmas relatam com a alma o que foi ser aluno daquela instituição de ensino. Esse livro será lançado no próximo sábado, dia 12 de julho, no IFES de Alegre, em um encontro de ex-alunos. Para falar mais sobre essa obra e sobre a história daquela escola, nós recebemos aqui o Abel Escabelo, que é técnico agrícola e ex-aluno da Escola de Rive. E também nós recebemos aqui José Cogo Fontan, que é advogado e é o autor dessa obra que será lançada no próximo sábado. Abel Escabelo, bom dia, seja bem-vindo à Rádio FMZ. Eu que agradeço o convite de estar aqui, mais uma vez, poder participar desse programa que entra aí nas casas das pessoas, de todos os ouvintes, assim, muito bem. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês. José Cogo Fontan também, que bom ter o senhor aqui mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Conexão. Muito obrigado, professor, muito obrigado aqui à emissora, a FMZ, a nossa rádio da família. Estamos aqui à disposição também, sempre agradecendo, aliás, com muita gratidão no coração por essas oportunidades. Vamos falar sobre o lançamento desse livro, agora no dia 12, que é o segundo sábado de julho, lá na Escola de Rive, que hoje é o IFES Campos de Alegre, Certo, meus amigos, eu convido então a você, ouvinte, a permanecer aqui conosco e conhecer um pouco mais dessa bela história da Escola de Rive e o amor que os seus ex-alunos sentem por ela. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos falar sobre o lançamento de um livro. Esse livro se chama Homenagem à Escola de Rive e sua importância em tantas vidas. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Abel Escabelo, que é técnico agrícola e ex-aluno da Escola de Rive, e o José Cogo Fontan, advogado, que é o autor desse livro. Abel, antes de nós falarmos do livro propriamente dito, fala um pouquinho desse encontro de ex-alunos que vai ocorrer no próximo sábado, dia 12 de julho. Esse encontro deste ano, o 24º, ele é realizado bianualmente nos anos ímpares, sempre no segundo sábado de julho. E aí nós convidamos os colegas, ex-alunos da escola, que por lá passaram, e o convite é estendido a todos e esse encontro ele é realizado neste dia para que a gente possa realmente nos rever, nos conhecer novamente outros colegas. Talvez tem muito tempo que a gente não os via, Tem muita gente espalhada por esse Brasil afora, até para o exterior. Temos alguns colegas que moram no exterior, que gostariam muito de vir, mas devido à situação não estarão presentes. Mas é um encontro de muita confraternização, de muita alegria, e onde nós vamos ali passar o dia todo conversando, batendo papo, dialogando e procurando rever esses nossos amigos, colegas que durante mais de 60 anos
nós nos conhecemos, né, assim? E assim, então, a gente vai matar muita saudade ali desse encontro. E Abel, existe uma associação que organiza tudo isso, né? Fala um pouquinho dessa associação de ex-alunos. Essa associação dos ex-alunos nós organizamos em outubro do ano passado, né? Nós temos um estatuto, temos uma ata de registro no cartório, inclusive o estatuto está no livro, a ata também de realização da associação está nesse livro, né? Para que todo mundo possa ter conhecimento disso. E essa associação nós organizamos para organizar essa festa e também outros eventos que nós estamos em mente para o próprio campus do IFES, para o entorno daquela escola ali. Enfim, essa associação foi criada com esse objetivo de organizar cada vez mais, de trazer mais benefícios para os alunos, ex-alunos e também para a comunidade ali da escola, né? Todo mundo aí, inclusive nós temos muitos projetos para frente para serem realizados, para serem feitos ali. E a associação, então, ela veio dar esse corpo aí, com a diretoria, conselho fiscal, conta bancária, tudo organizado. Graças a Deus, nós conseguimos, num período muito curto, realizar isso aí com a ajuda, né, de ex-alunos lá na parte de advocacia, de preparar estatuto, diretoria, nos ajudar, nos orientar ali. Muito bem. E uma das atrações, né, vamos assim dizer, desse encontro dos ex-alunos do próximo dia 12 de julho é o lançamento desse livro, Homenagem à Escola de Rive e sua importância em tantas vidas. Abel, como que surgiu a ideia da produção dessa obra? Olha, pessoal, nós temos aqui na rede social, né, um grupo de 5 turmas, as 5 primeiras turmas que se formaram lá, 68, 69, 70, 71 e 72. Então todo dia batendo papo, cada um contando a história, cada um contando as alegrias que ali tivemos, né, o que nós aprendemos ali fazendo. Então eu dei a ideia, vamos escrever um livro. Mas quando eu dei a ideia, ninguém se manifestou, eu até fiquei um pouco triste. Mas depois, deixei passar uns 2 ou 3 meses, lancei novamente a ideia. E aí eu já tinha conversado com o Dr. Fontan, que é meu amigo há mais de 40 anos, é escritor e tudo mais, falei com ele se ele poderia encarar essa empreitada. Não, com todo prazer, eu vou fazer isso, sem nenhum problema. E ele disse, é um prazer para mim, uma honra para mim fazer isso. Aí eu levei essa ideia para os meus colegas, entendeu? Aí a turma aceitou. E começamos então essa reunião, Dr. Fontan sempre presente nas reuniões, orientando, falando a respeito do livro, como é que seria feito, e cada um contou uma história, contou a sua vida, relatou os fatos, entendeu? E aí foi aglutinando tudo, aproximando tudo, e então essa foi a ideia que eu tive, entendeu? Mas ainda essa ideia foi porque um dia eu estava lendo a Bíblia Sagrada e vi que João estava lá no Apocalipse, né? Quando ele viu toda aquela cena do céu, Deus disse para ele, escreve isso num livro. Aí então eu falei assim, gente, vão escrever isso no livro, porque é ordem de Deus escrever isso no livro. Para quê? Para que as pessoas amanhã, depois, lá na Ásia, lá na Europa, lá não sei aonde, vão ler a nossa história aqui, da nossa escola aqui de Rive. Entenderam? Então vamos escrever um livro, porque todo mundo vai pegar esse livro, vai ler, vai aprender alguma coisa, vai instruir alguma coisa. Então o livro é para essa finalidade. Então graças a Deus que agora surgiu essa ideia, lancei, os colegas aceitaram, o Dr. Fontan bondosamente aceitou e está pronto o livro. Muito bem. E então, Dr. Fontan, toda essa história que o Abel contou, aonde que o senhor entra nisso? Eu entro nisso, né, por conta da amizade, né? Por conta da amizade, né? É o preço da amizade. Essa é a realidade, né? Quer dizer, o Abel sempre falou, rapaz, precisava deixar isso escrito, né? Porque é muito tempo, né? Nós passamos ali e todos que passaram ali foram todos assim muito bem sucedidos, segundo ele, né, disse, né? E realmente não temos história de ninguém que ficou na beira da estrada, né? Todos ficaram no caminho certo. E aí, através dele, quer dizer, com esses congregados dele aí, é um grupo até pequeno, né, de ex-alunos que realmente tomou partido desta ideia e levou adiante, né, para a edição desse livro aí. É uma obra com 300 páginas,
300 páginas, capa cor, muito bonita. Nós vimos hoje a gráfica lá já, tudo terminado, tudo prontinho, né? O interior é preto e branco, né? Um papel offset 90 gramas, quer dizer, fantástico. Então toda a reprodução de imagens está em preto e branco no interior do livro. E é muita coisa ali, porque esse trabalho, segundo o interesse deles, o propósito deles, foi primeiro registrar as reminiscências deles, quer dizer, as lembranças, né? Todas as lembranças, né? Do tempo deles de escola, né? 62, 63, 64, 65, 66, são 5 turmas. A primeira turma se formou em 68, né? E dessas 5, a última formou em 72, que inclusive é a turma do Abel, né? Foi uma turma grande, né? 81 formandos ali, a turma dele. Bem, então combinamos, falou assim, olha, além das reminiscências de vocês, quer dizer, dessa saudade de vocês, essa lembrança, é preciso dar também uma ênfase na história da própria instituição ali. Desde a concepção daquela ideia inicial, não é, de se criar uma escola agrícola em regime de internato, que foi o início, naquela região chamada região do Caparaó, do entorno do Caparaó. Aí é uma obra concebida na época, né, pelo governo, pelas autoridades, né, competentes, e com o Ministério da Educação, na época, aliás, Ministério da Agricultura, na época, né, sugeriu então que o Estado comprasse o terreno e doasse para fazer essa escola. Aí juntou o Estado com a Prefeitura de Alegre, na época, e compraram uma fazenda, chamada Fazenda Caixa d'Água, né? É onde está hoje ali o IFES Campos de Alegre. Então, é uma história que tem uns respingos ainda no final da década de 1940, mas a obra, efetivamente, a construção física, né, é de 1953. E a primeira turma, quer dizer, ano letivo, foi 1962. Então essas 5 primeiras turmas, né, que são carinhosamente chamados de os memorialistas, né, eles é que encabeçaram todo esse trabalho aí. Quer dizer, e aí no andar da carruagem eu não pude pular fora. Não pude pular fora. Eu tive que seguir, né, a carruagem pelos caminhos que eles quiseram traçar, né, até o final do lançamento, se Deus quiser, agora no dia 12 de julho. Não é? Então, além da saudade deles contada ali nos depoimentos e em tudo que eu pude ouvir, né, e anotar, né, e trazer para o livro, né, porque é muito material, não cabe, né? Uma enciclopédia seria pequeno, né? Para conter sorrisos, né? Quer dizer, lágrimas e suores de toda essa gente aí, né? Mas é uma obra interessante, muito bonita, ficou muito bonito. Eu me sinto realmente honrado em ter participado desse propósito, em ter podido contribuir, sabe? É uma oportunidade fantástica, né? Não tenho formação nessa área, não é a minha escola, né? Conheci escola em anos anteriores lá, mas não é a minha área, né? Meus caminhos foram outros ali, mas estou feliz da vida de ter feito esse trabalho aí junto com eles. Aliás, eu não fiz nada, eu apenas coordenei. Essa é a realidade. Certo, então nós vamos dar uma pequena pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre o lançamento do livro Homenagem à Escola de Rive e sua importância em tantas vidas. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Abel Scabelo, que é técnico agrícola e ex-aluno da Escola de Rive, e o José Cogo Fontan, que é advogado e autor desse livro. Abel, o senhor é da primeira turma de 62? Não, eu entrei na escola em 1965. 65, sou da quinta, né? Turma. Uhum. Quinta turma. E aqui, nós temos aqui venanovenses que também são dessas primeiras turmas, não temos? Sim, tem o Vicente Calimã e o primo, o Eloy Calimã. Eles estão nessas 5 primeiras turmas.
aqui. Quer dizer, tem uma leva muito maior, né, de ex-alunos daqui, alunos atuais, inclusive lá do campus, né? Mas nessas 5 primeiras turmas, que são as turmas pioneiras, né, começa lá como Colégio Agrícola de Alegre, depois vai para a Escola Agrotécnica Federal de Alegre e agora, para finalizar, o IFES Campus de Alegre. Então, mas nessas 5 turmas pioneiras, aqui tem o Vicente Calimã e o Eloy Calimã. Muito bem. E para nós termos assim uma noção do tamanho da escola de Riva, né, do IFES, que é o IFES hoje, né, existe aí um número aproximado de alunos que já passaram por ali, não existe esse número? Sim, atualmente, segundo a informação lá da diretoria, né, da Secretaria da Escola, são 1.446 alunos. Vai até do ensino fundamental ao doutorado. Que hoje estão matriculados lá, né? Que hoje estão matriculados lá. Estima-se que neste tempo todo, que aí nós estamos falando em 70 anos, 70 anos pelo menos de história, né? São mais de 25 mil técnicos formados ali. Abel, é uma mão de obra especializada que a gente pode dizer que ajudou a alavancar essa agricultura aqui do sul do estado, né? Podemos dizer isso, não podemos? Com certeza, porque não só aqui no sul do estado, né, mas em todo o Espírito Santo, nós temos hoje alguns técnicos agrícolas que estão no Paraná, foram desbravar lá o oeste paranaense, trabalhar no IBC, na cultura do café. Muitos colegas nossos que estudaram conosco, né, inclusive alguns aqui de alguns municípios, de Castelo, de Alegre, aqui mesmo de Muniz Freire, tem alguns colegas que foram para lá e lá ficaram, lá constituíram família. Tem até colegas nossos lá que foram vereadores. Aqui, né, a grande empregadora aqui do Espírito Santo foi hoje em Caperna, que foi a antiga Emater, que a maioria dos técnicos agrícolas são formados ali na escola de Riva, né? Eu, inclusive, eu sou hoje aposentado pelo Incapé, que eu fui trabalhar no sistema agrícola do Estado do Espírito Santo, entendeu? E aí, então, nós essa mão de obra que forneceu aqui. Alguns outros colegas, né, galgaram outros pontos maiores, foi estudar agronomia, veterinária, e cada um foi procurar. Mas essa mão de obra aqui, os técnicos aqui no sul do estado, isso aqui, né, como diz o outro, ficou empesteado de técnico agrícola aqui para trabalhar. Lembrando, Abel, que temos lá no Pará, né? Tem um grupo que foi para o Pará. Exatamente, um grupo que foi para o Pará. Tem no Mato Grosso, e todos muito bem sucedidos. Todos muito bem sucedidos. E hoje eles estão espalhados. Tem nos Estados Unidos, né? Tem em Rondônia. É um grupo de profissionais que pôde contribuir com o conhecimento científico, né? que receberam naquela escola, e depois com o vocacionado também, né? O ideal, né? Contribuíram muito a nível de Brasil. Tem um colega deles, dessa turma, que foi diretor da Embrapa, né? Sim. Chegou a diretor da Embrapa e tem vários aí, né, em todas as áreas aí de atuação, no serviço público, na Secretaria de Agricultura, aqui no Espírito Santo, por exemplo, pôde absorver, quer dizer, soube absorver grande parte dessa mão de obra, né, desses alunos, ex-alunos, né, egressos ali da antiga escola de Rive, né? Muito bem. E Abel, no seu tempo de escola era regime de internato? Ficava lá um tempo, vinha para casa? Como é que era o estudo lá naquela época? No tempo que eu fui para lá em 65, a gente internato. A gente ficava a semana inteira na escola, né? A gente dormia, estudava, tinha nossas aulas práticas, né? Assim que a gente chamava de aulas práticas, né? Muitas pessoas falavam, você vai trabalhar na roça hoje? Não, a gente trabalhava na roça, mas a gente chamava de aulas práticas, a gente aprendia fazendo, né, assim? Então muitas coisas nós aprendemos ali. Então era um sistema de internato, mas também tinha alguns semi-internato, né, que as pessoas, às vezes, porque não tinha lugar na escola, que ainda era um pouco pequena, não tinha lugar, então as pessoas moravam na vila e dormiam na vila, mas passavam o dia inteiro conosco na escola. Então eu fiquei ali e a gente ia para casa de 15 em 15 dias, quando não ficava preso na escola por bagunça,
Tá certo? O que não era raro, certamente, né? Imagina essa juventude lá dentro, né? Aquela rapaziada, né? Adolescentes, né? Imagina o que aprontaram lá, né? Eu, por exemplo, fiquei muitas vezes preso, né? Aí minha mãe, quando ia em casa, meu filho, você tá demorando? Não, agora, mamãe, de mês em mês. Mas é porque eu ficava preso, tinha uma lista lá, né? Aí as bagunças que faziam, então a gente ficava preso. Depois, mais pra frente, eu não me lembro qual ano foi, aí o diretor resolveu que todo final de semana nós iríamos para casa. Mas uma coisa interessante que acontecia lá é que a direção, né, o Dr. Ivan, que começou tudo isso, ele orientava o seguinte: Abel, leva o Dr. Fontan, que é seu amigo, para sua casa, para ele passar o final de semana com você, porque no outro sábado você vai passar na casa dele. E assim a gente conhecia as famílias dos nossos colegas e os nossos colegas conheciam as nossas famílias. Era uma interação assim, muito gostosa. A gente ia para Guaçuí, para Dores, Bom Jesus, Muniz Freire, Iuna, Castelo, Cachoeiro, Jerônimo. Quer dizer, a gente rodava esses municípios que tudo conhecendo, né? E a gente jovem que queria fazer exatamente isso, conhecer essa garotada toda. Então, aí depois ficou de todo sábado a gente ia para casa, e aí melhorou bastante, né? Aí já estava naquele período de querer namorar, aquele negócio todo, né? Então já facilitou bastante. Mas o regime foi muito bom, a gente ficava ali, a gente tinha ali todo o recurso que você tinha, nós tínhamos dentistas de graça, médicos de graça, pessoas que nos aconselhavam, tudo batendo papo, conversando. Nós tínhamos uma atividade esportiva muito grande, nós tínhamos assim, futebol de salão, basquete, vôlei. Só não tinha natação porque ainda não tinha piscina. Mas esses esportes todos aí nós tínhamos lá na escola, desfrutava disso tudo, fazia tudo, ping-pong, jogo de botão. A gente tinha uns camaradas lá que era muito bom naquele jogo de botão. E assim por diante, quer dizer, e tinha assim uma discoteca, e tinha até um conjunto, né? Um conjunto que tocava chamado De Água Brasas, né? De Água Brasas, né? Assim, até o nome muito sugestivo, né? Então, e aí fazia festa junina, festas no meio do ano, era uma coisa maravilhosa. Muito bom. E nesse livro, né, que já está aí prontinho, pode-se dizer, né? A capa dele tem a foto de um casal, né? O que representa essa foto aí na capa do livro? Aquela foto ali é uma referência, né, profunda de gratidão, realmente, que essas turmas têm com aquele casal ali. Ali tem o Dr. Ivan Neves Andrade, que era um engenheiro agrônomo. Ele é capixaba, era capixaba, morreu com 104 anos. Morreu agora recente, em Vitória. Ali tem ele e a esposa dele. Ele que foi o encarregado de construir aquela escola, de botar aquilo de pé, fazer funcionar. Foi o primeiro diretor geral também da escola. E pelos depoimentos colhidos que estão no livro, ele foi assim, ele e ela, a esposa, foram pais e mães dessa turma toda. Eles têm uma gratidão, olha, não tem mensura para aquela gratidão, para a gratidão que eles têm por esse casal, como outros também que vieram, né? Dr. Vitor Emanuel Alcuri, a esposa dele também, né? E outros ali. Mas o Dr. Ivan Neves Andrade é a maior referência que eles têm, né, de gratidão, porque nem tanto pelo que ele construiu, digamos, mas o que ele construiu para eles, para aqueles jovens. É fácil imaginar, né? 12, 13 anos de idade, o sujeito sai lá daquele Sofocó de Alegre, né, para vir numa escola dessa, regime de internato. Ali recebe uniforme, calçado, alimentação, higiene, aula, né, conhecimento prático e conhecimento teórico, sociabilidade, né, e etc, etc. Tudo aquilo que a escola pôde oferecer graças ao idealismo desse casal, Dr. Ivan Neves Andrade e a esposa dele. Mas o Abel, que conviveu, sabe, né? Eu conheço pelos depoimentos. Sim.
O Abel conheceu ele pessoalmente, era o seu diretor na época, né? É o diretor na época, e quando eu cheguei na escola, eu cheguei assim um pouco atrasado, porque eu tinha feito uma prova lá, porque fazia prova para entrar. De Castelo, nós fomos em 8, só eu que passei. Aí eu cheguei, porque naquela época não tinha comunicação, né? Você falar para Rive naquela época, você gastava um dia para ligar um telefonema para lá. Aí minha mãe, depois de um mês e pouco, ligou para lá, Dona Arlete, falou assim, olha, ele passou sim, manda esse menino para cá para estudar. Aí eu fui estudar. Cheguei lá atrasado um mês e pouco, a Dona Arlete, que é a esposa do Dr. Ivan, me chamou no gabinete, me deu uma pilha de caderno, caneta, borracha, me deu livros que eu não tinha levado, né? Não tinha levado nada. Ela me perguntou, você trouxe alguma coisa? Não, doutor, não trouxe nada. E ela me deu tudinho, além de me dar macacão para eu trabalhar, bota para eu vestir para eu trabalhar no campo. Isso tudo a escola dava para os alunos. Não é só para quem era assim, vamos dizer, pobre, sem condição de comprar. Mas todo mundo recebia aquilo dali. E eu conhecia a Dona Arlete, inclusive, quando ia servir o almoço, a mesa de 6 alunos cada um, ela passava nas mesas todas para ver a qualidade da comida. A qualidade da comida se estava de acordo para a gente alimentar. Ela cuidava da gente assim, igual a nossa mãe em casa. Que a gente tinha, assim, sempre teve com ela, né, uma admiração muito grande, um reconhecimento de agradecer, porque ela é cuidadosa, sempre estava ali procurando, conversando com a gente, porque a gente, criança, assim, 14 anos, 12, 13, 14, 15 anos, tinha saudade de casa. Então ela reunia a gente, conversava como mãe. Então aquilo dali enchia o coração da gente, né, que a gente não... Como é que vamos... Que palavra nós vamos usar hoje para agradecer isso? A gente não tem palavra. Certo, nós vamos agora para mais um intervalo, mas é jogo rápido e daqui a pouco a gente volta com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. Fique sintonizado e daqui a pouquinho a gente está de volta. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre o lançamento do livro Homenagem à Escola de Rive e sua importância em tantas vidas. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o Abel Scabelo, que é técnico agrícola e ex-aluno da Escola de Rive, e o José Cogo Fontan, que é advogado e autor desse livro. Fontan, na sua percepção, qual a importância dessa obra no ponto de vista da valorização da instituição escola? Porque o que esse grupo de alunos está fazendo é isso, né? Uma homenagem a essa instituição. Qual é a sua opinião sobre esse valor que esses alunos estão dando à escola? Olha, eu até usei essa expressão no livro. Busquei lá nos meus guardados e na memória aquilo que o Covid não carregou, aquilo que o Covid, né, a pandemia não levou. Eu me lembrei de Rui Barbosa. Grande jurista, foi político, etc. Mas, né, na realidade, a biografia dele é mais como grande jurista, né? O Rui Barbosa, ele foi paraninfo de uma turma de formandos em 1920. Ali ele tem o discurso dele intitulado Oração aos Moços, que na realidade foi uma exortação aos jovens profissionais que estavam ali sendo diplomados, né? Os futuros profissionais que estavam ali sendo diplomados. Eu transferi, né, essa exortação do Rui Barbosa, aqueles lá, exatamente é o que eles agora, e essas 5 turmas, deixam claramente no livro, com os depoimentos deles, né? Toda essa deferência, todo esse respeito pela instituição escolar, o quanto ela representou para eles na época e quanto ela ainda representa para eles hoje. Não estamos falando mais de jovens, né? O mais novo deles, mais ou menos, é o Abel, com 74 anos, mas tem ex-alunos ali com 80 anos, né? E todos eles têm tudo isso, tudo que passaram, como um filme de hoje, né? Então tem esse lado aí, né, que eles preservaram e quiseram agora rememorizar e transformar isso para a posteridade no livro, né? Então tem isso que está aí.
sendo tudo isso, você vai ter oportunidade de ver o livro. Todos aqueles depoimentos que tem ali, que são apaixonados, aqueles depoimentos pela escola, pela sociabilidade, pelos colegas daquela época, ali você enxerga o profundo respeito entre eles, desde aquele tempo, a família escolar que eles constituíram naquela época. Vejo tudo isso, o que eles fizeram neste livro agora, como uma exortação aos jovens que estão lá estudando, aos jovens que já estão, que saíram de lá, que são egressos, que estão no mundo, na profissão, né, no mercado de trabalho, e aos jovens que tiverem a oportunidade de ler o livro, independente de terem sido alunos ou não, né, daquela escola ali. É uma exortação a isso que está aí, que é uma coisa belíssima, né? Uma coisa belíssima, né? Falaram com a alma. Essa é a realidade. Ali eles falaram com a alma. Não é, Abel? Sim, com a alma mesmo. Muito bem, então. Abel, faça aí o convite, né? Então, reforce o convite para esse dia 12 de julho. Caso algum ex-aluno aí esteja ouvindo, passou a saber agora, né, todo esse trabalho, faça esse convite para estar junto com vocês lá no dia 12 de julho. O convite é aos nossos ex-alunos, né, os nossos colegas que estudaram lá na Colégio Agrícola de Alegre, na Escola Agrotécnica Federal de Alegre, hoje IFES Campo de Alegre, né, dia 12 de julho, próximo sábado, né, dia 12 de julho, estaremos ali participando desse evento, dessa festa de confraternização. Então você que está me ouvindo aí, que estudou lá em Rive, por favor, não falte. Temos mandado convite para as pessoas assim pessoalmente, mas estendemos através aqui da rádio FMZ, né, que nos dá essa grande oportunidade de transmitir esse convite a todos vocês que estão nos ouvindo, e talvez algum colega, algum ex-aluno que não tem esse alcance, que vocês possam ajudar a convidá-los a espalhar essa notícia aí para o dia 12. As informações estão todas aí no site, lá da escola, né, assim? Tá tudo lá prontinho e vai ser uma festa maravilhosa. Então eu convido você, que é o ex-aluno, que não falte lá, porque você vai ficar muito feliz de poder participar, depois de tantos anos, né? Participar dessa festa lá conosco. Começa que horas o evento? Olha, o evento vai começar às 9 horas da manhã, que vai ser o lançamento do livro, e vai até às 11h30, né? 12 horas por aí. E depois aí, então, é o momento de confraternização, almoço, churrasco, aquele bate-papo até às 5 horas da tarde, até às 17 horas. Muito bom. E além disso, né, Fontan, não deixa de ser mais uma obra sua, que é o quê? É a quinta? Não, acho que é mais. É mais, né? Eu teria que rememorar aqui. Rememorar aqui, né? Mas já passa de meia dúzia. Né? Já passa de meia dúzia, né? Muito o último bom. Foi em memória ao Frei Alaô, né? O último foi esse daí, né? Frei Alaô, um santo que viveu entre nós, né? E que tá dando pano pra manga, né? Ah, é? Tá andando o mundo afora, né? A gente tem os contatos, né? As pessoas que ligam, que falam, né? E agora, como o Papa é agostiniano, não é? Embora ele não seja agostiniano recoleto da ordem, né, dos Agostinianos, mas ele é da ordem de Santo Agostinho, né? Então eles têm a esperança realmente de ver encaminhado até ele, né, um pedido de abertura aí do processo de veneração, o servo de Deus, essas coisas. Ele, Frei Alaô tem tudo para chegar aos altares, não tenha dúvida, né? E a igreja agora, quer dizer, a paróquia ali agora, na obra de melhoramento ali, do revitalização, né, do memorial, já pensa inclusive numa nova edição com novos depoimentos, né? Novos depoimentos. Alguma coisa da história pessoal dele ainda resta, né? Ainda cabe, né? Num próximo trabalho. Mas os depoimentos são inúmeros. O que aparece é uma coisa impressionante, né? E eu fico feliz de ter trabalhado mais uma vez, né? É um ótimo exercício, né, intelectual, né? Sim, com certeza. Né? Para por aqui ou não? Ou já tem projetos aí engatilhados? Já tem, né? Você até me perguntou ali, né? Tem sim, né? Tem mais 2 encomendas, uma inclusive aqui, nesse dia 12. Então nós temos ali mais um trabalho ensaiado, digamos assim,
que é a continuação para mais 5 turmas dessa escola, as turmas subsequentes. Aí seria de 72 a 77. Eles já estiveram com o Dr. José Oladim da Silva, que é um ex-professor, foi ex-aluno da primeira turma de 62, formado em 68 por lá, e ele continuou como professor lá, né? Como professor. Então, os ex-alunos dele intentaram, quer dizer, estão com esse propósito de também fazer este mesmo trabalho, né? Específico dessas próximas turmas à frente, né? Então, nesse dia 12, o Dr. Zé Oladim até pede, né, que eu não deixe de estar por lá para já conversar com esse pessoal, uma comissão desse pessoal. Este é um trabalho. Tem uma família aqui, aí eu preciso manter a reserva, né? Sim, claro. Eles me procuraram recentemente também, eles querem o histórico da família, não, o histórico da família, né? De família eu fiz 2 trabalhos, né? Um aqui dos Bragatos e Forlanetos, aqui. São João, né? E um outro dos Trés, né? Ali de Cachoeirinha, Virgínia Nova, Virgínia Velha, que é município de Vargem Alta e Rio Novo, do outro lado, né? Tem o Rio Concórdia que faz a divisa ali. Foi um trabalho belíssimo aquele, né? Pago pela Fundação Pedro Trés, lá de Vila Velha, né? Eles tinham faculdade nessa época, etc. Um livro em cores. Uma obra, né, que custou bem mais, né? Bem mais. Mas uma obra fantástica. É uma história de uma família de imigrantes italianos, né? O título é Pedro Trés, o imigrante construtor, né? Chega, encara a construção da ferrovia na época, naqueles momentos, períodos, né, ociosos da safra de café, da labuta na lavoura, aproveitaram para trabalhar também na construção da rodovia ali, na época, da ferrovia. É uma história muito bonita, né? Conexão. E assim nós chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você ouvinte que esteve aqui sintonizado conosco e, claro, agradecer aos nossos convidados. Abel, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão e também gostaria de parabenizar por essa iniciativa, por esse pioneirismo, por liderar, né, essa iniciativa de tanto valor, né, para vocês e para o IFES de Alegre, a antiga escola de Rive. Desejo que lá no dia 12 de julho seja uma oportunidade e mais um capítulo dessa linda história de vocês com a escola. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Eu agradeço, né, por essas palavras tão boas, tão agradáveis, né, que realmente vem ao nosso coração de gratidão a Deus, né. Eu agradeço também a você pela oportunidade de estar aqui. E com certeza que é um trabalho que nós estamos fazendo, né? Não sozinhos, nada a fazer sozinho, junto aqui com o Dr. Fontan, sempre muito disposto, nunca disse um não para nós, pelo contrário, disse um sim, inclusive ajudando de uma maneira extraordinária. O nosso agradecimento a ele, né? Que Dr. Fontan, eu o conheço há muitos anos, estamos juntos aí. Muito obrigado aqui à rádio por essa oportunidade, essa divulgação. E só temos que agradecer em nome da nossa Associação do Ex-Aluno. Fontan também, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez e que venham futuras conversas, futuros projetos para a gente conversar mais um pouquinho. Agradecemos, professor, né? De coração a oportunidade, né? A rádio sempre teve realmente, né, com as ondas, né, à disposição de propagar todos esses trabalhos, né? Como tantos outros de tantas outras pessoas, né? Muito obrigado aí ao programa Conexão, a vocês todos da rádio, e fique com Deus e que a boa mãe, né, derrame sobre todos nós aquilo que sempre fez, as bênçãos. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.